Dando continuidade à resolução dos nossos exercícios, nós temos hoje a questão de número 162. Vamos ver. Diz assim: uma loja de eletrodomésticos anunciou a promoção de uma geladeira, cujo preço original era de, lembre, uma geladeira de R$ 960, tá certo? Pronto, R$ 960. Com a promoção, o preço teve um desconto de 20%. Além disso, o valor após o desconto poderia ser dividido em 12 parcelas iguais e sem juro. Cada uma das 12 parcelas em reais a ser pago por uma pessoa que aproveitou a promoção será de... Então vamos armar aqui os nossos esquemas. Então ele diz, tá aqui. Então nós temos, ó, no dia do domingo anunciou a promoção de uma geladeira. Então tá aqui, uma geladeira, tá legal? Pronto. Chique, tá certo? O preço dessa geladeira, ele diz que é de R$ 960. Pronto, é o preço da etiqueta. Mas ele diz que com a promoção o preço teve um desconto de 20%. Então, ele ofereceram um desconto de 20%. Pronto, beleza. Um desconto de 20%. E além disso, o valor após o desconto poderia ser dividido em 12 parcelas iguais sem juro. Cada uma das 12 parcelas. Então, ele está querendo saber o valor de cada parcela. Então, vamos agora calcular os 20% de 960. Pronto, então vamos calcular os 20% de 960. Então, 20% de 960 é 20% de 960. Simplificando um pouco, né? Simplificando um pouco, ó, no 0, 0, cortou 2 0, então dá 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 9, 18 e 1, 19. Pronto. Então o desconto foi, isso aqui representa quem? Representa o nosso desconto. Então eu trago para cá e digo 192 foi o direito que eu tive do desconto. Se nós pegarmos 960, certo? E tirar 192, nós ficamos com R$ 768. Então, esse, na realidade, é o preço da geladeira, certo? Mas e tem uma curiosidade. Qual é a curiosidade? Ele tem que dividir isso aqui em 12 parcelas. Então, o valor da parcela. Então, o valor da parcela vai ser o seguinte. Eu pego 768 e divido, certo? Por 12. Isso aqui vai dar, na realidade, então se eu dividir isso aqui por 12, então nós vamos ter R$ 64. Então, na realidade, presta atenção, na realidade, isso aqui nos representa o valor de cada parcela. Então, ele diz, no enunciado da questão, veja, ele diz, o valor após desconto poderá ser dividido em 12 parcelas iguais, sem juro. Então, o valor da parcela, ele diz que o valor da parcela, na realidade, nós temos R$ 64. Então, é o item E. Então, o valor da parcela é R$ 64. Pacífico, uma curiosidade. Eu poderia ter feito de uma outra maneira? Sim, sem problema nenhum. Olha, só para te mostrar, veja aqui na tela. Olha, eu poderia ter feito o seguinte. Não era 960? Não era 960? Ora, se era 960 reais, então na realidade você pagou, se teve um desconto de 20%, então houve um desconto de 20%, então na realidade você pagou quem? Só 80%. Porque isso aqui representa 100, então pagou 80%. Então 80% de 960, simplificando um pouco, você vai encontrar
Na realidade, quem? 768. Olha aqui, que é exatamente, ó, 768, sem haver necessidade de calcular os 20, depois o restante. Então, lembre, essas questões, tá certo? Quando você fala em desconto, você tira de 100. Se você fala em reajustes, você soma com 100. Lembre só disso, ok? Então, vamos à questão seguinte. Nós temos agora a questão de número 163, que diz assim: Francisco e Paulo são dois amigos que participaram de uma maratona. Francisco completou a corrida em 7.320 segundos e Paulo em 1,8 horas. Os tempos de Francisco e Paulo foram respectivamente. Então, lembre, aqui a transformação em horas, minutos e segundo, ó. 2 horas e minutos, 1 horas e minutos. Então, vamos ver. Então, eu tenho, com a informação que eu tenho sobre Francisco. Francisco, certo? O tempo foi 7.320 segundos. Esse foi Francisco. Paulo, ó, Paulo, o tempo que Paulo gastou foi de 1,8 horas. Se eu quero transformar isso em minutos e segundos, eu faço a seguinte coisa. Vamos ver aqui. O que é que eu faço? Eu pego 7.320, divido por 3.600. Por que vou dividir por 3.600? Para procurar a quantidade de horas. Então, eu coloco aqui 2. Né? Do vezes nada é nada, desce 0. Do vezes nada é nada, desce 2. Do vezes ser 12 para 13, 1, vai 1. Do vezes 3, 6. Do vezes 3, 6 e 1, 7. Para 7, nada. Então, sobrou 120. Então, lembre, isso aqui, essa unidade é horas. Certo? Essa unidade é hora. Ainda sobrou 120 segundos, porque a unidade segundo, aqui a unidade de hora. Então, eu pego 120, que sobrou, divido esse 120 por 60, para transformar em minutos. Então, aqui vai dar 2. Do vezes nada é nada, do vezes ser 12 para 12, nada. Então, 2 horas e 2 minutos. Pronto. Então, nós temos aqui o tempo de Francisco, foi 2 horas, certo? E 2 minutos. Pronto. Esse foi o tempo de Francisco. Vamos agora ao tempo de Paulo. Ora, a unidade que nós temos aqui é horas. Então, na realidade, o que é que nós temos aqui? Nós temos 1 hora, na realidade temos 1 hora, mais 0,8 de quem? De horas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa unidade aqui, de horas, aqui já tem 1 hora, transformar ela em minutos. Se eu pegar essa quantidade, 0,8, transformar em minutos, é multiplicar por 60. Então, eu vou ter 6 vezes 8, 48. Então, dá 48, ó. Dá 48, uma casa decimal, então dá 6 vezes 8, 48. Pronto, então fica, na realidade, 1 hora e 48 minutos. Então, aqui nós temos 1 hora e 48 minutos. Pronto. Então, nós temos o tempo, esse tempo é de Francisco e esse tempo é do nosso amigo Paulo. Então, lembrem, para transformar de segundos para hora, divide por 3.600. Aqui, transformar, ó, isso aqui é segundo, 120 segundos. Transformar em minuto, divide por 60. Aqui nós temos, ó, 1 hora, 1,8 horas. 1 inteiro, antes da vírgula inteiro, 1 hora, e 0,8 de horas. Para transformar esse decimal, horas, em minuto, multiplica por 60. Então, nós temos, na realidade, nós temos 0,8 multiplicando por 60 dá 48 minutos. Então, vamos agora
atrás da nossa opção, tá certo? Da nossa opção. A nossa opção, na realidade, é D de delícia. Francisco foi 2 horas e 2 minutos e Paulo 1 hora e 48 minutos. Pronto. O item correto da nossa questão é o item D de delícia. Essa foi a questão de número 163. Ok? Então, nós temos aqui uma questão interessante. A questão de número 164. Veja comigo. Diz assim: o volume de uma caixa d'água é de 512 centímetros cúbicos. Num determinado dia, estando a caixa totalmente cheia, houve um consumo de água de 3/4 de sua capacidade e nenhuma água foi reposta. No final desse dia, a quantidade de litros d'água que ainda estava na caixa era de... Então vamos ver uma curiosidade. A primeira curiosidade, qual é? É que essa unidade está dado em volume. 512.000 centímetros cúbicos, unidade de volume. Tá certo? E essa unidade que ele quer aqui, que é a resposta da questão, em litros, é a unidade de capacidade. Então lembrem, cuidado, eu estou com a unidade em volume e a resposta é a unidade de capacidade. Então vamos ver aqui o que que nós temos na questão. A caixa d'água, ok? A nossa caixa d'água, então vamos supor, tá aqui a nossa caixa d'água, ela tem na realidade 512 mil, tá certo? 512.000 centímetros cúbicos. Pronto. 512 centímetros cúbicos. Pronto. Então, nós temos 512 centímetros cúbicos. Ora, qual é a porta de entrada e saída para unidade de volume para unidade de capacidade? Então, essa é a grande sacada da questão. Nós sabemos que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Pronto. Essa é a porta de entrada e saída. Unidade de volume para unidade de capacidade. Então, o primeiro passo, transformar isso aqui, tá certo? Em decímetro cúbico. Nós sabemos, pelas nossas revisões, que quilômetro, que hectômetro, que decâmetro, pronto, que metro, que decímetro, que centímetros e que milímetros, essas são as transformações. Lembrando, se está ao cubo, eu vou deslocar de 3 em 3 casas decimais. Se está ao quadrado, de 2 em 2 casas decimais. Se eu quero sair de centímetro para decímetro, ó, quero sair de centímetro para decímetro, então eu vou dar um pulo, tá certo? Ó, vou deslocar da direita para a esquerda. Então, deslocando, esse pulo equivale, tá certo? 3 casas decimais. Então, lembre, por que, Pacífico? Porque está ao cubo. Se tivesse ao quadrado, seria 2 casas decimais. Então, nós passamos a ter, quem? 512, ok? Decímetro cúbico. 512 decímetro cubo, que é, na realidade, 512 litros. Na realidade, nós temos 512 litros. Pronto. Mas o nosso amigo está dizendo que no enunciado da questão, totalmente cheia, houve um consumo de água de 3/4 de sua capacidade. Então, houve um consumo de 3/4 da sua capacidade. Então, na realidade, a nossa ideia,
3/4 de sua capacidade. Então, imagine aqui como se a caixa estando cheia, ó, a caixa estando cheia, e ela foi dividida em 4 partes. Pronto. Se foi consumido 3/4, na realidade só sobrou quem? 1/4. Se foi consumido 3/4 de sua capacidade, ó, foi consumido 3/4 pela nossa fração, então restou quem? 1/4. Então lembrem, cada pedacinho desse representa quem? 1/4. Então 1/4, 1/4. Então aqui nos restou o quê? 1/4. Então foi consumido 3/4, restou 1/4. Então a nossa resposta vai ser 1/4 de quem? De 512. Pronto. 1/4 de 512 dá, na realidade, 128 litros. Pronto. 128 litros. Então, só uma revisãozinha bem simples. Primeiro, unidade de volume, eu quero unidade de capacidade. Unidade de volume é centímetro cúbico. A porta de entrada e saída está aqui. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, o que eu faço? Transformo em centímetro cúbico para decímetro cúbico. Ó. Centímetros, estou aqui centímetro, vou para decímetro. Eu desloco para a esquerda, ó, dou um pulo. Como está o cubo? Você desloca 3 casas decimais. Como está o cubo? Deslocamos 3 casas decimais. Então, 512.000 centímetros cúbicos passa 512 decímetro cúbico. Mas decímetro cúbico não é igual a litro, então 512 litros. Se foi consumido 3/4, então sobra quem? 1/4. Então a água que ficou na caixa foi 1/4 de 512 litros, dá 128 litros. Essa resposta está no item A de alegria. Essa é a sensação boa quando a gente resolve uma questão que você entenda e que você possa fazê-la novamente, tá certo? Então essa questão foi de número 164, então vamos lá. Isso é de unidades, né? Então veja aqui a questão de número 165. Diz assim: seja x um número natural. Nós sabemos que os números naturais, ó, só para lembrar, números naturais é o 0, é o 1, é o 2, é o 3, isso aqui, infinitos. Que dividido por 6 deixa resto 2. Ó, se eu pegar esse número natural x, dividir por 6, deixa resto 2. Então, x mais 1 é necessariamente um múltiplo de quem? Então, veja aqui comigo. Olha, ele está afirmando, tá certo, que se eu pegar esse x, dividir por 6, deixa um resto 2. Então, o resto é aqui. E aqui, lógico, nós temos um certo quociente. Aquela regrazinha, aproveito, eu vou fazer revisãozinha aqui, ó, dar uma revisãozinha, que a relação que nós temos aqui é a relação do abraço, que diz que o dividendo, que é x, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Pronto. Então, dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ora, qual é a informação que eu tenho? Ele diz, se o número agora for x mais 1, então vamos pegar nessa equação e somar mais 1 de um lado e somar mais 1 do outro lado. Não altera nada, tá certo? Se eu somar mais 1 antes da igualdade e mais 1 após a igualdade. Então, eu tenho um x mais 1 vai ser igual a 6q mais 3. Ora, eu vou usar um artifício aqui bem simples, tá certo? Bem simples. Você observa que aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 3. Então, eu posso botar o 3 em evidência. Nós chamamos de fatoração. Se eu botar o 3 em evidência, aí eu faço assim, 6q
dividido por 3 dá 2Q. Mais 3 dividido por 3 dá 1. Pronto! Então, nós temos aqui, para você ver, isso aqui eu posso imaginar como seja um K. Então, x mais 1, isso aqui é igual a 3K. Então, pronto! O que ele queria saber, x mais 1 é o quê? Olha lá, leia a questão com muita atenção. Ele diz, x mais 1 é necessariamente um múltiplo de quem? Ora, x mais 1 aqui, isso aqui representa quem? Os múltiplos de 3. Múltiplo de... Pronto, os múltiplos de 3. Então, x mais 1 são os múltiplos de 3. Então, vamos para a nossa resposta. X mais 1 é o múltiplo de quem? Então, x mais 1 é necessariamente múltiplo de 3. Então, pronto. Resposta correta. B de bola. B de bola. 3. Pacífico, um detalhezinho. Eu poderia resolver essa questão de outra maneira? Pode sim. Olha, se é dividido por 6 sobra resto 2, então você imagina logo um número que dividir por 6 resta 2. Então eu posso pensar em quem? Eu posso pensar no 8. Se eu dividir por 6, deixa resto quem? Deixa resto 2. Eu poderia pensar em quem? Em 14. Dividido por 6 dá resto quem? 2. Pronto. Olha, eu tenho 8, eu tenho 14, só para ter uma ideia. Estou dando exemplo de 2. Ora, se eu imaginar mais um aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho 9, eu tenho 15 e vai. Múltiplo de 2 não é, múltiplo de 3 sim, múltiplo de 4 não é, múltiplo de 5 não é, múltiplo de 6 não é. Então pronto, tá aí. A questão você podia ter feito rapidamente, tá certo? Sem aquela necessidade. Lembre, esse amadurecimento você adquire assistindo nossas aulas, pesquisando um pouco mais, ok? Então a questão de número 166. Pronto, o gabarito. 166 diz assim: numa certa comunidade, 30% de seus habitantes são leitores do jornal M, 40% são leitores do jornal N, 30% são leitores do jornal P, 25% leem os jornais M e N, 15% leem os jornais MP, 20% leem os jornais NP e 10% leem os 3 jornais. Se o contingente de habitantes dessa comunidade que não lê nenhum dos 3 jornais está entre 270 e 360, então o contingente de leitor exclusivo do jornal M se situa entre. Então vamos agora, lembre, bastante dados da questão, bastante dados. Mas se você observar, nós temos uma questão que nós chamamos de uma questão de conjunto. Pronto. Então veja aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o conjunto M, certo? Nós temos o conjunto M, nós temos o conjunto N e temos aqui o conjunto P. Ele diz, numa certa comunidade, 35% de seus habitantes são leitores do jornal M. 35. Não coloco percentual para não superlotar, mas sabemos que trata de percentual. 40 são leitores do jornal N. Então, 40 do jornal N, certo? Do jornal N. E 30 são leitores do jornal P. 30 são leitores do jornal P. 25% lê o jornal M e N. Então, M e N. Então, 25%, certo? 25% lê o jornal M e N. 15% lê o jornal M e P. Então, 15%. Lê o jornal MP. 20% lê o jornal NP. N e P. Então, aqui nós temos 20%. Lê o jornal NP. E 10 lê os 3 jornais. Então, 10, os 3 jornais, está aqui, ó. Lê está em M, está em N, está em P. Se o contingente de habitantes dessa comunidade que não lê nenhum dos 3 jornais está entre 270 e 360. Então, vou me preocupar com isso aqui depois. Então, vamos fazer a distribuição aqui.
Então, vamos distribuir. Ora, nessa unidade aqui, nós temos 25. Se A tem 10, aqui fica 15. Ó, 10 mais 15, 25. Nessa unidade tem 15, ó, aqui tem 15. Já temos 10, então aqui fica 5. Certo? Nessa unidade aqui, ó, aqui são 20. Já tem 10, então aqui fica 10. Agora vem lá. Nessa unidade aqui, no M, são 35. Ó, 15 mais 5 fica 20, mais 10, 30. Para 35, está faltando 5. No N é 40. Então, 15 mais 10, 25, mais 10, 35, falta 5 para 40. Essa aqui é 30. Então, 10, 25. Então, 30. Em termos percentuais, isso aqui tem que dar 100%. Então, vamos lá. Somando quem está em M é 35. 40, ó, aqui dentro é 35. Ó, M. Aqui 35, mais 5, 40, mais 10, 50, mais 5, 55. Então, implica, ó, 100 menos 55, ó, 35, 40, 55. Então, sobra quem? 45. Então, 45% está fora, tá certo? Lembra que dá 55. Então, agora temos um detalhe. Ele diz o seguinte: se o contingente de habitantes dessa comunidade que não lê nenhum dos jornais está entre 270 e 360. Então, eu tenho que calcular, preste atenção, o limite eu tenho que calcular 45, olha aqui, 45% do todo, eu faço de conta que no limite, 270. Isso aqui seria o total tá certo? Então, seria o total, sem dificuldade nenhuma. Nós temos aqui. Aqui nós teríamos 45%, tá certo? Do total, seria quem? Seria 360. Então, pronto. Então, nós teríamos aqui, na realidade, o que que nós temos? Nós teríamos, lembre, 45%. Então, nós teríamos 45% de 270, certo? 45% de 270, tá certo? 45% do todo. Então, nós temos limite de 270, que é o restante, e nós teríamos, sem dificuldade nenhuma, tá certo? Então, nós temos. Então, vamos ver aqui o que que nós temos nessa história, tá certo? Então, ele diz na questão... Então, o contingente de leitor exclusivo do jornal M se situa entre, tá certo? Então, vamos ver aqui. Ora, então, o total aqui seria, porque aqui ele diz, bem aqui no enunciado da questão, diz assim: se o contingente de habitantes dessa comunidade que não lê nenhum dos três jornais está entre 270 e 360, então vamos ver aqui. Então, nós temos 45%. Então, é só continha que nós temos que fazer. Então, daria 45, então daria 270, certo? Vezes 100, dividido por 45. Então, daria 600. Pronto. Então, aqui seria 360, certo? Dividido, pronto. Então, daria 800. Então, limite 800. Só que o nosso problema, tá certo? O que que nosso amigo está querendo? Ele está querendo 5%. Leia a questão com muita atenção. Então, ó, o contingente de leitor exclusivo do jornal M se situa. Jornal M. O jornal M, exclusivo do jornal M, deixa eu te chamar a atenção aqui, ó. Exclusivo do jornal M é só esse 5%. Então, nós vamos calcular 5% disso aqui. 5%, e nós vamos calcular 5%. Então, a quantidade de habitantes está entre 600 e 800. Então, 5%, isso aqui vai dar exatamente 30. Isso aqui vai dar exatamente 40. Então, lembre
Pelas essas informações, tá certo? Pelas informações, o total de habitantes, né, numa comunidade, o total de habitantes está entre 600 e 800. Exclusivo do Jornal M é só 5%. Então, 5% de 600 é 30, 5% de 800 é 40. Então, a minha resposta está entre 30 e 40. C de correta. A questão, o item correto, é C de certa. Ok? Então, uma questão bem interessante de conjunto envolvendo percentual. Tenha cuidado. Fique ligado, ok?